Esse vídeo não é sobre sucesso, é sobre o dia que eu percebi que fé sem método gera frustração. Eu sou a Carol Tudini e aqui nesse canal eu ensino você a viver do conhecimento que você já tem e ganhar dinheiro com isso. Bem, eu trabalhava como supervisora de produção em grandes multinacionais, eu fiz isso por quase 5 anos. E por algum tempo, depois de alguns dias, alguns meses, eu comecei a perceber que eu produzia muita coisa, eu fazia muita coisa, mas eu não me sentia feliz com isso. Parecia que a minha vida parecia vazia, mesmo eu estando muito ocupada, mesmo eu me dedicando à empresa, fazendo com que os negócios tivessem mais resultado. E teve um momento em que as coisas começaram a pesar, parecia só o fato de eu estar lá não me fazia feliz, me trazia muita tristeza, batia aquele desânimo, sabe, por ter que ir trabalhar e em algum momento isso se tornou insustentável porque eu comecei a chorar dentro da fábrica, então eu saía da linha de produção, ia pro banheiro chorar e a minha chefe nem tinha noção. Na verdade, quando eu contei para ela, já se passavam alguns meses que eu tinha chegado nesse ponto. E acabou que a gente teve um treinamento lá na empresa, um treinamento obrigatório de espaço confinado. E nesse treinamento obrigatório de espaço confinado, a pessoa que estava ministrando o treinamento, ele era engenheiro civil e também administradora, trabalhava com treinamentos corporativos, mas também ele fazia uma renda extra como perito judicial. E ali, de uma maneira bem simples, ele explicou como que ele fazia para ser perito, como que ele fazia para viver de perícia. E eu olhei e falei assim, isso daí eu consigo fazer. Ele me explicou que a perícia judicial não demandava que ele tivesse quantidade de horas mínimas por dia, por semana, por mês. Ele também explicou que era um trabalho que dependia de nomeações e você só de fato trabalharia quando você recebesse uma nomeação. E eu pensei, isso eu consigo fazer, dá para eu começar como uma renda extra, para entender se na minha vida isso faz sentido. E aí, quem sabe eu posso viver disso algum dia. E assim, eu descobri a área de perícias judiciais e já comecei a trabalhar com isso. Eu acabei recebendo a minha primeira ação uns 15 dias depois que eu fiz o cadastro. E a minha primeira nomeação como perita judicial foi para atuar num processo de ruído ambiental. Então, o processo envolvia um vizinho, um senhor que morava numa residência, e uma marcenaria que ficava no terreno do lado, que tinha uma edificação ali, que tinha uma empresa de móveis planejados. E nesse processo, o vizinho, ele argumentava que a marcenaria fazia muito barulho por conta das serras-fita, dos equipamentos que tinham lá dentro, que eram equipamentos tão grandes que faziam com que a estrutura da casa desse senhor tremesse. E eu recebi essa nomeação, eu não tinha feito curso nem nada, e eu fui lendo o processo do começo ao final, etapa por etapa, para entender as movimentações. E ali eu entendi que eu precisava, o perito judicial naquele processo era necessário para fazer uma análise de ruído ambiental. E o que eu fiz? Eu aluguei o equipamento, fiz um orçamento, agendei um dia e fui de fato lá fazer a análise de ruído ambiental. E depois que eu fiz essa análise do ruído, né, que eu fui até o local fazer as medições, eu elaborei meu laudo e cheguei a algumas conclusões. Mas o laudo ele tem que ser elaborado com base no que está na lei e também com base no que a normativa sobre o assunto da perícia fala, o que as normas da ABNT falam, e se não existe uma norma internacional já consolidada sobre o assunto que
está sendo falado, é necessário então que usar uma metodologia, usar um método que já foi comprovado cientificamente em algum lugar. E depois que eu entreguei esse laudo, eu entendi que eu podia viver disso, que eu podia fazer isso. Era uma coisa que me desafiava e me fazia feliz. E passou um tempo, eu fiz a minha transição de carreira para viver de perícia, mas como eu sou uma pessoa muito curiosa, que também vai muito atrás das coisas, que não fica esperando a sorte bater na minha porta, fiz um mapeamento das minhas rotinas enquanto perita judicial, documentei as melhores práticas que me fizeram me tornar uma perita que eu considero muito boa, porque eu nunca tive um laudo meu impugnado por algum problema, por não ser fidedigna ou por emitir a minha opinião com base nos fatos. E eu desenvolvi o meu método, onde eu ensino você a viver de perícias ou a começar ali a usar o conhecimento que você já tem e ganhar dinheiro com isso. E esse foi meu primeiro ato de empreendedorismo, sair dessa visão de renda extra para estruturar um negócio, para estruturar uma empresa disso. E hoje eu ajudo você a colocar no papel o conhecimento que você já tem e a ganhar dinheiro com isso. Então, se você sente que você já sabe muito, mas ainda não vive disso, já me segue por aqui, porque nesse canal eu vou te ensinar coisas valiosas sobre como ganhar dinheiro com o conhecimento que você já possui.